Fala galera, esse é o canal Programando com Delta. Aqui nós vamos trazer séries de vídeos para facilitar a vida de vocês na área da programação. Inicialmente estaremos começando com a linguagem de programação Python. Essa é a nossa videoaula de número 2. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e está querendo começar do zero a aprender a programar em Python, vai conferir a nossa aula de número 1, onde vou deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição. É só você lá assistir, ver, tem tudo o tutorial de como instalar Python, como utilizar os primeiros comandos. Nessa segunda aula nós estaremos vendo os operadores básicos, como estar utilizando eles, essas operações matemáticas, operadores aritméticos e qual é a ordem dessas operações que, vamos supor, você quer fazer um cálculo, mas qual que é a ordem desses operadores? Se eu coloco várias operações aqui, será que ele vai me resolver primeiro divisão, multiplicação, adição, subtração? Você vai ver tudo nesse vídeo aqui. Se você não gostava de matemática, não tem problema. Se você não tem base nenhuma em matemática, nós vamos estar aprendendo aqui o básico que você precisa saber, o mínimo. Você não vai precisar fazer conta alguma aqui, porque tudo o Python vai fazer para você, ok? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e vamos para nossa aula! Nessa aula vamos ver como realizar operações básicas e quais são as ordens dessas operações. Dentro dessas operações básicas vamos ter as operações matemáticas e alguns outros operadores que também são comumente chamados de operadores aritméticos. Vamos ver como funciona para nós fazermos as operações matemáticas. As operações de adição, subtração, divisão, multiplicação e entre outras, né? Aqui vamos então nessa primeira célula. Vou declarar várias variáveis com nome de letras gregas. Para você declarar uma letra grega, você tem que digitar o nome dela, /alpha. Daí pressiona a tecla Tab. E aqui começando inicialmente então pela variável alpha. Esse sinal de igual, como você já deve saber, né, não é um igual da matemática, mas é o de atribuição, né, que você está dizendo alpha vale 5 mais 7 nesse caso. E esse 5 e esse operador aqui de mais é justamente a operação de adição, 5 mais 7. Temos a variável beta, que vale 2 menos 1, operação de subtração, esse operador de menos. E lembrando que é o operador de, é o tracinho mesmo, não é aquele underscore, né, o underline ali, é o tracinho no meio da linha. Ainda temos outra variável aqui, chamada de gama, 3 asterisco 5, esse asterisco vai indicar a multiplicação. Temos ainda a variável delta, que vale 20/5, essa barra indica a operação de divisão, então no caso é 20 divididos por 5. E ainda outra variável epsilon, que vale 10 asterisco asterisco 3, que no caso é a operação de potência. No caso aqui nós temos que 10 elevado à terceira potência, 10 elevado a 3, ou no caso vai ser, né, 10 vezes 10 vezes 10. E ainda temos os operadores barra, que significa divisão inteira, que basicamente ele vai truncar esse número, vai mostrar um número inteiro. Caso você esteja realizando uma divisão, ele mostra inteiro. E esse percent não indica porcentagem, mas por sua vez indica o módulo ou o resto da divisão, que logo mais eu vou explicar esses dois separados, porque eles são um pouquinho mais, talvez, não difíceis de entender, mas que talvez você não está familiarizado ainda com eles. Esse comando print aqui, então eu coloquei uma string, coloquei vírgula, alpha, então ele vai colocar o valor da variável alpha aqui, outra string beta, o valor da variável beta, e assim por diante, né? Você nota que eu separei por vírgula, variável, vírgula, string, e assim por diante, quantas vezes você quiser fazer. Vou compilar essa célula, Shift Enter. No caso aqui, o texto, né? Cálculos para cada operação, alfa igual a 5 mais 7, 12, ok. 2 menos 1, 1, ok. Gama, 3 asterisco 5, então 3 vezes 5, 15. A variável delta, 20 divididos por 5, 4. E a variável epsilon, 10 elevado à terceira potência, então vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Então 10 vezes 10 é 100. E 100 vezes 10 é 1000 por sua vez. Caso você tenha dúvida em algum desses cálculos ou depois você queira dar uma brincada com diferentes valores aqui, você pode estar fazendo a conferência na calculadora, mas se você colocar e escrever dessa forma, ele vai realizar certa operação de adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. Agora, na divisão inteira,
eu vou criar uma variável delta_div inteira 10/3. Vamos dar um print para ver quanto que vale. Vale o número 3. Podemos até consultar aqui type. Então vou pegar delta_div inteira e vamos ver. É um inteiro, então realmente é um número. Aqui nós vimos que é um inteiro, ou seja, é um número isso, né? Esse 3 é um número, não é uma string ou algo do tipo. E aqui o que você pode estar pensando? Mas será que esse 10/3 indica alguma divisão? Como o próprio nome diz, é divisão inteira. Se eu colocar 10/3, uma das vantagens de utilizar o Jupyter Notebook, eu posso compilar a mesma célula mais uma vez. Então, Shift Enter. Você pode notar que o valor dessa divisão seria 3,33. O que aconteceu? O 10/3 ele pega só a parte antes da vírgula, como você pode notar. O que aparece, então, colocando de novo a barra, aparece somente o 3. Agora, esse módulo, o resto da divisão, eu vou criar outra variável. Delta_mod vai ser igual 10%3. Então, não tem nada a ver com porcentagem ou algo do tipo. Vou dar um print para mim ver quanto que vale isso. Então, vale 1. Também é um número, isso daí. Para que eu possa explicar isso, eu vou mostrar esse exemplo aqui. 10 divididos por 3, que eu acredito vai ficar bem mais fácil de você entender. Como popularmente feito na divisão, né? Você tenta dividir 1 por 3, não deu certo. Não dá inteiro, né? Então você pega o total, né? O 10 divididos por 3. Consigo dividir 10 por 3. Então qual que é o valor que vai aqui? 3 vezes 3 dá 9. É o número que mais chega perto de 10. E é menor que 10, né? Então 10 menos 9 sobra 1. Na matemática, então, nós podemos parar a conta aqui. É uma conta, o valor inteiro dessa divisão é 3 e o resto é 1. Note que agora, coincidentemente, o valor da divisão inteira é 3 e o resto é 1. Então, olha aqui, 10/3 é igual a esse 3. E esse 1, que é o valor do resto da divisão, então esse 10%3 vai ser igual a 1. Deixando aqui o outro exemplo também, 22/4. Atualizando aqui também, 22/4. Compilando novamente as células. 22/4 é igual a 5, no caso essa divisão inteira. E o módulo, o resto dessa divisão é 2. Eu só basicamente atualizei as variáveis, né, os valores dela. Vindo aqui novamente para o nosso exemplo, 22 divididos por 4, nós temos que pegar 2 por 4, não conseguimos, então pegamos o 22. Qual o número que mais chega perto de 22? 5 vezes 4 dá 20. Então, beleza. 22 menos 20 sobra 2. O valor inteiro da divisão aqui novamente, então, é 5 e o resto dessa divisão é 2. Então, 22/4 é 5. E 22%4 é 2. Que basicamente o que eu estou falando? O valor da divisão inteira é 5 e o valor do resto da divisão é 2. Correto? Acredito que tenha dado para você estar entendendo isso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Outro caso encerrado, meu caro Watson! Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando! Agora tudo vai mudar! Agora eu gostaria de mostrar, entendido, todos esses operadores, tanto a operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, divisão inteira e o módulo ou o resto da divisão, eu gostaria de mostrar mais algumas maneiras diferentes de você utilizar o comando print, que foi abordado na aula de número 1. Caso você não viu, deixo a sugestão para você estar vendo. Aqui, por exemplo, eu vou dar o mesmo print aqui de cima. O mesmo desse daqui. Só que repare que tem uns /n, essa barra invertida, n, barra invertida n, aqui. Vamos compilar e ver o que acontece? Veja que aparece na primeira linha isso, quando chega no /n, nem aparece /n aqui, né? Note que ele está dentro da string. Mas não aparece ele e o texto pula para a próxima linha. Como eu deixei de comentário aqui, é um comando print com quebra de linha.
Esse barra n nada mais então faz do que, quando ele está dentro da string, é para você estar pulando uma linha. Se eu colocasse outro barra n aqui, ele estaria deixando, você note que tem uma linha vaga aqui, né, entre a primeira e essa alfa igual a 12. Basicamente, então, ele faz o texto que estava, tipo, eu note que eu usei somente um comando print. O texto ele estava aqui, né? Vou dar o comando print, veio aqui, chegou aqui, próxima linha. Alfa igual a isso, colocou o valor de alfa, né, que é 12. Barra n, vai o beta para a próxima linha. E assim por diante. Ainda nós temos outra maneira de dar um print, que seria, aqui só mudei o texto um pouco, né? Vamos ver se foram realizados corretos os cálculos para cada operação, né? Coloquei essa string aqui e coloquei outros prints aqui, que você vai ver algo interessante também. O resultado basicamente é o mesmo. Só que note uma coisa, aqui eu tive que utilizar 6 linhas de código, no caso, print, isso, sendo que aqui eu utilizei somente um comando print e coloquei dentro. Dentro de um print eu coloquei tudo isso. Agora você pode analisar e pensar e ver o que é mais prático para você. Te garanto que desse jeito consome mais memória. No momento não estamos interessados com isso, né? Mas vai do teu gosto, né? Mas note que essa é uma maneira bem mais otimizada desse print. Agora outra maneira de dar print aqui, que eu vou estar mostrando, é isso daqui. Note que eu coloquei uma string alfa igual e essas chaves aqui. Essas chaves, depois das chaves eu coloquei, dei um espaço, ponto format, e dentro desse format, abre parênteses e fecha parênteses, coloquei alfa, daí fecha o parênteses do print. Algo que talvez não sei se você percebeu no Jupyter Notebooks, quando você está num parênteses aqui, você quer saber qual parênteses que é esse daqui, ó. Nota que ele fica um verdinho aqui. Se eu clico no parênteses interno aqui, ele aparece aonde que ele abre e aonde que ele fecha. Isso pode ser útil quando você está trabalhando com vários parênteses. Se você quer saber se você abriu, se você fechou. Se eu colocar mais um parênteses aqui, por exemplo, ele fica vermelho porque está sobrando. Eu não abri mais um parênteses. Então é uma funcionalidade bem legal também. Mas o que significa isso, então? Alfa e isso daqui. Baseado no nosso conhecimento de print, se você fosse analisar só a string, ele vai colocar alfa igual chaves. Vamos ver se é isso que ele aparece aqui depois de compilar essa célula. Shift Enter. Eita, aparece um 12 e não aparece a chave. O que acontece aqui então? Esse ponto format alfa, ele vai fazer o quê? Aonde aparece essa chave dentro da string, ele vai colocar o valor da variável alfa, que foi o que nós colocamos aqui dentro. Se eu tivesse colocado barra beta, compilar novamente, você vai ver que no lugar desse 12 vai aparecer o quê? Alfa igual a 1. Apesar que não é alfa, né? Mas é a nossa string, alfa é igual. E aqui, dentro dessas chaves, apareceu o valor da variável beta. Vamos voltar aqui novamente para alfa. E outra maneira também de você realizar prints são fazendo o quê? Aqui eu coloquei até com aspas simples para você ver que strings podem ser tanto aspas simples, aspas dupla, tanto faz. O que vai ser? Beta igual a %d. E agora você fica pensando, %d baseado também no nosso conhecimento de strings. Aqui agora já estragou a brincadeira que está aqui, né? Mas baseado nos nossos conhecimentos, teria que aparecer isso aqui, %d. Só que note que eu coloquei um %beta do lado aqui. Também não tem nada a ver com porcentagem. E o que esse d se refere? Quando eu coloco % alguma coisa dentro de uma string, ele vai entender como sendo, tipo, d é para inteiro, f é para float. Aqui na célula embaixo, s é para string, como nós vamos ver adiante. E o que acontece? O que está aqui, digamos, %d, ele vai substituir por isso daqui, %beta, aplicando o valor da variável. Não vai colocar, tipo, beta, tipo, escrito beta aqui. Ele coloca o valor da variável, que nós vimos que é 1. Então, nessa terceira linha aqui, o que nós vemos? Delta igual %f, então, como eu disse aqui, é para número inteiro, daqueles tipos que nós vimos lá na aula 1. Se você não viu a aula 1, recomendo fortemente você assistir. %f, então, vai ser se referindo a um float, a um número decimal.
E aqui então eu coloquei percent delta. Eu quero o valor de delta. Delta valia 4.0. Aqui então ficou delta 4.000. Todas essas casas aqui depois, no nosso caso aqui o nosso era só 4.0. Quando você coloca percent %f, por padrão já vem essas quantidades de casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Por padrão do Python mesmo. Note então que é uma maneira diferente também de você estar utilizando o comando print. Agora vamos ver, né, como utiliza da string. Então, acontece o que aqui? Delta string, eu defini uma variável, né, que vai ser igual. Qual a letra identifica uma string? Que eu já contei para vocês, né, mas... Agora, ó, percent %s dentro de uma string, percent delta string. Então, seguindo o mesmo raciocínio anterior, e o que vai acontecer? Vai colocar o que vale delta string dentro desse percent %s aqui. Vai aparecer no formato de texto aqui, né? Barra N é a letra S. Vamos dar aqui. Qual letra identifica uma string? É a letra S. Que nós vimos aqui, então, D indica inteiro, F float e S vai identificar uma string. E aqui também utilizei novamente o barra N, né, que ocorreu essa quebra de linha. Visto isso, agora algo importante a se fazer é nós ver qual a ordem das operações em Python. Talvez se olhe aqui essa célula de código, você não vai entender o que ela se refere. Agora vai pensar, nossa, esse cara agora já avançou demais aqui, né? Mas eu vou compilar ela, Shift Enter. É uma maneira bem legal aqui, né, que eu fiz, como você pode ver o output dela. É uma tabelinha, né? Esse código aqui só foi para mim montar essa tabelinha. Aqui nós temos algumas ordens que devem ser seguidas. Ordem não que você vai seguir, mas é a ordem que o Python segue na hora de realizar as operações. Por exemplo, vamos dizer aqui, ó, já tem alguns exemplos aqui embaixo. A ordem das operações, qual que ele vai fazer primeiro? Vai fazer primeiro essa adição, tipo, a nossa ordem comum, né? Você vai indo da esquerda para a direita, né? Você vai fazer então primeiro 5 menos 2, beleza, 3 vezes 4? Não, você não vai fazer assim. Você tem que respeitar essas ordens aqui, se você quiser pensar como o Python. A prioridade vai ser o quê? A primeira prioridade são os parênteses internos. Então, quando você tiver mais parênteses, como aqui nesse segundo exemplo, você resolveria 5 menos 2 primeiro, porque tem parênteses. A segunda ordem de prioridade são a operação de potência, que é o asterisco, asterisco, e raiz, que no caso nós vamos ver que existe uma função para você calcular a raiz. Mas não vem ao caso no momento, mas é só para você ficar sabendo. Que na verdade a raiz nada mais que é uma potência, né? Só que uma potência fracionária, né? A terceira é a multiplicação, no caso o asterisco, a divisão inteira, que vai ser isso daqui, e o módulo. Aqui vai ser tanto a multiplicação e divisão também, a divisão normal, só com uma barra. E a divisão inteira e o módulo, que é o percent, né? Por último, que você vai resolver as operações de adição e subtração. E aqui, né, a ordem das operações da esquerda para a direita, respeitando essas regras de precedência que são chamadas. Então, nós temos essas prioridades. Ele resolve primeiro isso, segundo isso, terceiro aquilo e quarto isso. Que às vezes você vai estar dando erro de cálculos no teu código, mas é porque você escreveu de uma maneira errada. Talvez você esqueceu de colocar algum parênteses, que você queria que fizesse aquela operação primeiro. E isso é bem interessante de você saber. Agora, então, vamos ver esses exemplos aqui. Quanto você acha que vai dar o valor dessa conta aqui? 104. Agora vamos ver como que ele chega nesse resultado aqui. Porque não foi começando aqui 5 menos 2, 3. 3 vezes 4 dá 12, 12... Não foi assim. Vamos ver qual que é as nossas prioridades. Temos parênteses internos? Nesse primeiro exemplo, não. Temos potência? Temos sim. 10 elevado a 2. Então, 10 elevado a 2 é 100. Essa é a primeira coisa que ele resolveu. Então, aqui no lugar desse daqui, nós já podemos até colocar aqui como comentário o passo a passo da nossa resolução, para ficar bem instrutivo. Resolvimos isso. Agora vamos, depois de resolvido isso, qual que vai ser o nosso próximo passo? Vou deixar novamente como comentário aqui, só para você se localizar.
Temos mais alguma potência ou raiz? Não. Então agora nós vamos para as operações de multiplicação, divisão, divisão inteira e as outras. Ó, de agora você pode ver, nossa, tem essa sequência aqui de operações. Qual que eu resolvo primeiro? Sempre da esquerda para a direita. Então vamos resolver primeiro a operação de multiplicação, que elas têm a mesma prioridade, a multiplicação e a divisão. Mas eu resolvo primeiro o que está à esquerda. Então vou indo da esquerda para a direita. Então 4 vezes 2 dá 8. Mais uma vez, deixa eu copiar o textinho aqui. Resolvido isso, qual que é a próxima sequência que nós vamos tomar? Temos ainda mais alguma multiplicação ou divisão? Temos uma divisão aqui. 8 dividido por 8. Então, aqui dá 1. Depois de feito isso, qual que vai ser a nossa próxima operação? Tem mais alguma multiplicação, divisão, divisão inteira ou módulo? Não, agora sobrou só operações de adição e subtração, que são as últimas ordens, né? Qual que eu resolvo primeiro? 5 menos 1, 1, menos 1 mais 100. Vamos de novo, da esquerda para a direita. 5 menos 1 dá 4. E ainda faltou uma operação para nós realizar, que é essa operação aqui de adição. 4 mais 100. Agora, que é a última operação, só resolvo ela. 4 mais 100, 104. Note que nós chegamos no mesmo resultado. E agora aqui, deixo a cargo seu que está assistindo a aula, para você tentar realizar o passo a passo dessas demais aqui, que eu vou compilar aqui para você estar vendo como que funciona a prioridade aqui, que eu só vou explanar agora aqui. 101,5. Dentro dos parênteses internos, quando você entra no parênteses internos, vamos supor, aqui tem só uma subtração, mas se tivesse isso daqui, 3 vezes alguma coisa aqui, o que você ia resolver primeiro? Ia seguir da esquerda para a direita 5 menos 3 para depois fazer a multiplicação? Não. Você continua ainda respeitando. Você entrou dentro dos parênteses, você ainda vai ter que respeitar. O que você resolve primeiro? Potência, depois multiplicação, divisão, divisão inteira, ou módulo, e por último, adição e subtração. Dentro dos parênteses internos, você respeita o segundo, terceiro e quarto aqui, que são as ordens de prioridade, porque você já está no primeiro. Daí depois que você sai do parênteses internos, você verifica, tem mais algum parênteses internos? Não. Daí você continua o restante da verificação. Mas isso é útil mais para a conferência e, como eu disse, para você saber se você deve colocar parênteses ou não, dependendo da ordem que você quer realizar o seu cálculo. Eu vou deixar então aqui para você, qualquer coisa você coloca nos comentários desse vídeo aqui. Coloca, esse mesmo aqui pode ser com esse mesmo nome de variável, para esse cálculo aqui, delta prioridade 1. Coloca o teu passo a passo. Eu saí disso daqui, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Todo esse passo a passo aqui para mim depois dar uma verificada aí e ver se você fez de maneira correta. Da mesma forma, essa outra variável aqui, delta prioridade, vou chamar ela de 2 aqui, né, para não repetir o nome. Que aqui eu mudei também algumas coisas nela aqui. Mudei isso daqui com qual vai ser o resultado. Você tem que chegar no resultado de 4.0, né? Tem que chegar no resultado de 4. Então coloca também isso daqui, Vai colocando. Eu fiz isso, resolvi isso na primeira operação. Você poderia até ter colocado. Aqui, nós poderíamos ter colocado aqui. Passo 1. Resolvi a potência. E assim por diante. Passo 2, o que nós tínhamos feito do passo 1 para o passo 2? Resolvi essa multiplicação. Passo 3, o que eu fiz? Resolvi uma divisão. Do passo 3 para o passo 4, resolvi uma subtração. Do passo 4 para o passo 5, resolvi uma adição. E assim por diante, você vai ver que daí vai fazer bem mais sentido para você e é bom você ir treinando. Agora que chegamos ao final de mais uma aula onde pudemos aprender as operações básicas, a ordem das operações, eu tenho uma surpresa para vocês. Um desafio supremo. Esse desafio consta o quê? 2 exercícios para vocês resolverem, deixarem aí nos comentários
aí a solução, deixarem suas dúvidas, onde no início da próxima aula, nossa aula número 3, eu estarei resolvendo os dois aí e explicando bem certinho. Vou estar lendo esses enunciados para vocês então. Agora que você já sabe realizar as principais operações matemáticas, também trabalha com os comandos print, input e ainda sabe declarar variáveis, está na hora de você colocar isso em prática e realizar seu primeiro programa um pouco mais elaborado. Vamos então ver o primeiro programa. Qual que vai ser o primeiro exercício? O primeiro exercício é bem simples. Queremos um programa em que eu coloque o ano em que estamos e ele nos diga qual foi o ano anterior e qual é o ano seguinte. Esse é um exercício bem simples mesmo, só para ver se vocês já estão entendendo essa ideia aí de input, de print e tudo mais. E no exercício 2, queremos um programa que colete informações dos usuários, como nome, sobrenome, o endereço. O endereço eu gostaria de separar em rua, número, cidade e estado. Deixa eu compilar novamente. E o salário da pessoa. E depois de coletadas essas informações, mostre na tela os dados digitados. Por exemplo, eu vou inserir tudo isso, mas depois de eu digitar todas essas informações, eu quero que o programa me retorne isso. Digamos que isso é bom para mim ter uma conferência, né? Para ver se eu digitei certo, digitei errado. Então esses exercícios eu estarei corrigindo no início da nossa aula 3. Por isso não se esquece de se inscrever nesse canal, não se esquece de deixar o seu like aí também. E caso você tenha alguma dúvida, dificuldade, deixa aí nos comentários aí que tenho certeza que eu vou estar respondendo elas. Essa foi a aula de hoje, onde nós pudemos trabalhar com as operações aritméticas, saber qual a ordem das operações, vimos um pouquinho mais do comando print ali, diferentes formas de dar o comando print, e espero que você tenha gostado desse conteúdo aí. Estamos nessa evolução gradativa e eu tenho uma novidade para vocês. Não vai ser só uma, vai ser 2 aulas na semana agora desse curso aí, para você poder estar aprendendo de maneira mais rápida aí. Então divulga para todos os seus amigos, todas as pessoas que você sabe que estão querendo aprender a programar, porque tem conteúdo novo aí saindo direto nesse canal aí. Fica conosco ligado então nessa playlist aí que nós temos a respeito de Python.